Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, e mais essa Escola Bíblica Online. Hoje, a última lição da série de lições sobre o livro de Filemon, ou Colossenses e Filemon, que hoje vai ser a lição especificamente na carta do apóstolo Paulo a Filemon, a série de lições bíblicas Firmados em Cristo, estudo sobre a vida cristã na carta de Colossenses e Filemon. Semana passada nós concluímos o livro de Filemon, o livro de Colossenses, e hoje nós iremos falar sobre o livro de Filemon, tá certo? Então, semana passada nós concluímos o livro de Colossenses e hoje iremos tratar da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Uma carta de apenas uma página na Bíblia, né? Apenas uma página. Apenas 25 versículos, tá certo? E o título da lição é Relações Transformadas. Lição de número 13, Relações Transformadas. Aqui na lição, na nova versão transformadora, diz assim: ele já não é um escravo para você, e mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Filemon, capítulo 1, verso 16, nova versão transformadora. Na versão da NAA diz assim: não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha sobre nós, iluminar nossas mentes, nosso coração, venha trazer uma iluminação da palavra dele, para que essa palavra inspirada por ele venha preencher as nossas vidas, o que falta, e venha trazer transformação, assim como as relações foram transformadas nessa carta, que a nossa vida também que na nossa vida também haja transformação. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor Deus e Salvador, obrigado por esse momento que nós iremos passar estudando a Tua Palavra, Senhor, caminhando juntos, Senhor, nesse assunto, nessa questão
das relações humanas, das relações transformadas, Senhor, dessa nova vida em Cristo, Senhor. Assim como em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo em Colossenses, ele falou sobre as transformações, sobre a nova vida em Cristo. Agora, numa situação bem prática, ele fala da transformação na vida desses dois irmãos, Senhor, Filemon e Onésimo, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo, Senhor. E abençoe a cada irmão, a cada irmã que nos ouve, Senhor, cada irmão, cada irmã que assiste esse vídeo, que participa dessa escola bíblica, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Relações transformadas. O objetivo dessa lição de hoje, à luz do livro da carta do apóstolo Paulo a Filemon, refletir à luz da carta de Paulo a Filemon sobre o poder do Evangelho em transformar biografias e relacionamentos humanos. Presta atenção. Refletir à luz da carta de Paulo a Filemon sobre o poder do Evangelho em transformar biografias e relacionamentos humanos, né? Vamos lá. Até aqui nós estudamos a carta do apóstolo Paulo sobre Colossenses. Hoje, nessa última lição, vamos analisar a carta do apóstolo Paulo para Filemon. Filemon era um membro da igreja de Colossos, né? E essa carta foi escrita no mesmo período que Paulo estava preso em Roma, em uma casa alugada, conforme Filemon 1:1, né? E ela deve ter sido enviada para Filemon na mesma ocasião em que a carta de Colossenses foi enviada à igreja de Colossos, né? E com certeza, né? O Tíquico, né? Tíquico e Onésimo devem ter sido os portadores das duas cartas, conforme os Colossenses 4, 7 ao 9, né? Colossenses 4, capítulo 4, versos 7 e 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações, né? E no verso 9, né? Verso 9, no verso 8, estou enviando com expresso propósito que lhes dá conhecimento da nossa situação e alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui, né? E a julgar pelo que Paulo está falando, né? No verso 2, aqui de Filemon, a igreja se reunia na casa dele, né? A igreja que se reúne em sua casa, isso está no verso 2 da carta do apóstolo Paulo a Filemon, né? E a lição nos traz uma informação que provavelmente Arquipo era um dos pastores da mesma, né? E esse Arquipo, né, sendo pastor, sendo fiel servo do Senhor, que Paulo cita aqui, cita também em Colossenses, né? Ele era o pastor daquela igreja. Então, a carta, como já falei, é uma pequena carta, né? Uma carta, praticamente um bilhete, se vamos pensar em outras cartas, praticamente um bilhete pessoal, uma carta que contém apenas 335 palavras, né? No texto grego original, tá certo? E nós dividimos a carta aqui, o autor da lição, em duas partes, né? Então nós vamos estudar primeiro o cenário da carta, depois o conteúdo da carta, né? E há uma informação importante aqui, que ao examinar essa carta do apóstolo Paulo a Filemon, se encontra a alma e o coração, né, do apóstolo Paulo. Tudo que está na alma do coração dele,
ele colocou nessa carta para enviar aos irmãos. Então, a carta, um dos personagens principais da carta é Onésimo, que é citado também lá na carta dos Colossenses. Era um dos milhares, ou dos milhões de escravos existentes na época do apóstolo Paulo. Nós sabemos que no Império Romano, na época do Império Romano, havia muitos escravos, né? Muitos escravos. A escravidão era uma prática legalizada, uma prática normal, né? Naquele período, né? E fala que algo em torno de 60 milhões de homens, mulheres e crianças viviam como escravos, né? Inclusive, à luz de algumas orientações presentes na Carta do Novo Testamento, podemos afirmar que existiam cristãos que eram senhores de escravos. E também muitos outros cristãos que eram escravos, né? Nós vemos aqui algumas informações. Embora nós sabemos que isso nós vamos ver nas relações sociais que vai trazer uma grande transformação, né? Então, Filemon, que era o destinatário da carta, né? Ele é um exemplo de cristão no Senhor, né? Ele é um exemplo de cristão senhor de escravos, porque se Onésimo, que foi seu escravo, então, com certeza, o Filemon, ele tinha escravo, né? É o que se pode entender nessa carta, né? E Onésimo era um escravo de Filemon, um escravo fugitivo, né? Ele havia fugido pelo que as informações aqui, ele não saiu de mãos vazias, né? Ele trouxe algum prejuízo, né? É o que Paulo fala no verso 8. Paulo fala assim: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha em minha conta, né? Porque com certeza não sabemos os detalhes, né? Mas quando ele fugiu, talvez ele tenha levado algum bem, algum valor do seu senhor. Talvez tenha roubado alguma quantia de dinheiro ou um bem valioso, não sabemos, né? E a fuga de escravos naquela época era muito frequente, né? Principalmente quando os senhores eram muito cruéis. Mas parece que Filemon não era esse tipo de senhor. As leis romanas nessa época eram muito severas no tocante a escravos fugitivos, né? A história conta que algum tempo atrás, muitos anos atrás, houve uma grande revolta de escravos, né, que mataram muitos romanos, né? Foi difícil sufocar. Talvez por causa disso, as leis contra escravos fugitivos tenham sido um agravante, né? Então, os senhores poderiam mandar marcá-los na testa, a ferros, em brasa viva, com a letra F de fugitivo, né? Para que ele nunca mais fugisse. Então, aquele escravo, se ele fugisse, ia estar marcando. Esse é um escravo fugitivo, né? E também havia outras formas do senhor de escravos castigar. Inclusive, ele poderia mandar crucificar aquele escravo, sem nenhuma justificativa, né? Ele podia simplesmente, sem nenhuma justificativa, e nem responder por isso. Embora um escravo, né, não possui muito valor, eles eram tratados como propriedade. Os escravos eram propriedade, né? Eles não eram cidadãos. Então, o que acontece é que, de alguma forma não informada, Onésimo chegou a Roma, né? E o caminho dele, ele se encontrou com quem? Com Paulo. E parece que Paulo, né, encontrou com ele na prisão. Esse fruto, né, esse encontro, só pode ter sido uma providência de Deus. Deus promoveu esse encontro, né, e acabou convertendo Onésimo ao cristianismo. E Paulo fala assim na sua carta ao Filemon, no verso 10, quando gerei, estava na prisão. Anteriormente ele foi útil, mas agora é muito útil para mim.
ele te foi útil, mas agora é muito útil para mim, para ti e para mim. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Aqui diz assim, o verso 10, né? Verso 10, diz assim, final do verso 10. Lê na versão NAA. Eu li na versão, nova versão transformadora. Diz assim, faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era útil para você. Então ele está falando, eu gerei esse meu filho, esse Onésimo, em prisões, em algemas. E ele fala assim, antes ele era muito útil, ele era uma mercadoria, era um produto de Filemon, e ele fala que foi muito útil a Filemon. Mas agora, né? Antes era útil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Naquele momento, agora não é só útil para você, ele é útil para mim. E ele fala assim, eu estou mandando de volta a você ele. Quero dizer, o meu próprio coração. O meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então, Paulo, ele pensava ali em Onésimo como um representante, como a mão, né? A mão de Filemon ajudando Paulo no seu ministério naquela prisão. Ele gostaria de manter aquele irmão com ele, mas ele sabia que aquele irmão era um escravo fugitivo, né? Mas ele tinha que mandar, né, aquele irmão de volta, né? Ele fala, meu próprio coração, eu estou mandando de volta a você, ele quer dizer, o meu próprio coração, como se aquele Onésimo fosse o coração de Paulo, né? Então, com a conversão de Onésimo, Paulo ganhou um colaborador, né, em Roma, enquanto estava preso. Entretanto, ele ainda precisava ser devolvido ao seu dono, né? Paulo deve ter de tomar uma difícil decisão. Por isso que ele fala assim, estou enviando o meu coração, porque ele queria Onésimo com ele, né, serviço com ele, mas ele sabia que era contra a lei, né? Contra a lei abrigar um fugitivo. Então, o encontro de Paulo, né, ou o envolvimento de Paulo com Onésimo poderia também ser entendido como um obstáculo, né? E além de tudo, ele poderia ser punido com a lei romana. Mas a maior preocupação de Paulo não era com a lei romana, né? Mas com o evangelho, né? Então, Onésimo, que era um fugitivo, tinha tido um desacordo, lógico que por causa da escravidão, ele precisava acertar a situação dele com Filemon. E todos eles eram cristãos agora, os dois eram cristãos. E o momento de demonstrar que haviam convertido. Por isso, né, o título da lição, Relações Transformadoras, ou Relações Transformadas. Lembra que na carta de Colossos, Paulo fala sobre a conversão, a nova vida em Cristo. Então, esses dois irmãos, a partir de agora, quando os dois se separou, quando era um senhor de escravo e um escravo, quando os dois se separaram, estavam nessa situação. O tempo passou, os dois se converteram, né? Cada um no seu lugar, cada um onde estava acabou se convertendo. Então agora eles tinham que apresentar uma nova relação um com o outro, né? E Paulo então sabia da conversão de Filemon, sabia agora, conheceu a Onésimo, sabia da conversão, e ele deveria mandar Onésimo de volta para Filemon, para se acertar. Então, nesse contexto desse senhor, um ex-senhor de escravo, um senhor de escravo que se converte, um escravo que se converte, agora os dois teriam que resolver. E aí é o conteúdo da carta do apóstolo Paulo para esse acerto de contas, né? Ou esse novo entendimento que os dois iriam ter da agora
de agora para sempre, né? E esse é o tema da correspondência, o conteúdo da carta, que é o segundo tópico dentro desse cenário. Então, o grande objetivo de Paulo, ao produzir tal correspondência, foi fazer uma intercessão em favor de Onésimo, né? Onésimo. Nós vamos ver que Paulo, ele não conheceu Filemão apenas por carta, né? Ele deve ter tido um contato, porque ele vai falar algumas coisas muito assim, muito chegadas, né? Então, ele começa a falar para Filemão, ele suplicar em favor de Onésimo. Ele fala no verso 1, no verso 10 do capítulo 1, né? Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Ó a carta, ele começa a interceder, né? Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Na minha versão aqui, faça, na NAA, diz assim, faça um pedido em favor do meu filho Onésimo. Faça em favor, né? Ele fala que você demonstre bondade. Então, o apóstolo faz uma espécie de mediação para que Filemão perdoe Onésimo, né? E não o trate agora de acordo com as leis romanas, da escravidão, né? Para que havia para caso como esse. Mas ele fala assim, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberá a mim. Ele fala assim, ó, agora você não vai receber mais ele como escravo, né? Se você me considera, se você me ama, se você é uma pessoa convertida, você é uma nova pessoa, você vai recebê-lo como recebe a mim. É como ele fala, eu estou enviando o meu coração. Quando você vê Onésimo, você vai ter que o quê? Você vai ter que recebê-lo como se tivesse recebido a minha pessoa, dessa maneira, né? Você vai receber como ele. Então, voltando aqui mais para fazer um esboço da carta de Paulo a Filemão, o autor da lição dividiu a carta em 3 partes, né? E a primeira parte é uma parte de saudações e elogios, conforme o verso 1 ao verso 7. Ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, ao nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, né? Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por vocês. Então, quando fala saudações e elogios, né, saudações, ele está falando aqui, está saudando aqueles irmãos, saudando aquela igreja. Ele manda essa carta ao Filemão, mas fala sobre saudando. E ele começa a elogiar, né, o Filemão, sobre a fé de Filemão, né? A comunhão da fé se torna eficaz. Você acreditou, né? Você acreditou em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você agora é uma nova criatura, né? Então, agora, sua fé, essa comunhão da fé, vai ter que se tornar eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Qual o bem que há em nós? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo para com, né? Pois o seu amor, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por vocês. Então, parece que Filemão era uma espécie de consolador, né? É uma espécie de irmão que animava os outros, né? Um irmão que sabia consolar, sabia trazer
alegria, né? Sabia elevar o coração dos irmãos, dos santos, né? Tinham sido reanimados. Então, essa é a primeira parte que Filemão, né? Sobre a bondade, sobre que ele era amado. O nome dele significa amado, né? Filemão. E a segunda sessão aqui, que nós vamos ver, é intercessões e súplicas. Então, primeiro ele sauda, ele elogia, né? Ele não é um elogio falso, é um elogio verdadeiro. Então, ele começa então agora intercedendo, que é do verso 8 ao verso 20. Ele vai falar assim, verso 8 ao 20. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você que o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou o que sou, Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era útil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como de uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor, irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Oh, que maravilha, né? Paulo, nessa parte de intercessão, ele começa a interceder por aquele irmão, começa a abrir o coração dele em favor de Onésimo, mas com muito amor pelo irmão Filemão. Ele fala assim, que ele teria autoridade para ordenar, né? Que Filemão, agora como servo de Deus, que Filemão libertasse Onésimo, que Filemão deixasse Onésimo com Paulo, né? E ele vai falando, e ele faça um pedido em favor do meu filho, que eu gerei. E ele fala assim, eu estou mandando de volta a você, quer dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo, mas para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas ele fala assim, mas eu não quis, eu queria ordenar, né? Eu poderia ter ordenado, mas eu quero que você, de livre e espontânea vontade, né? Porque não quis fazer sem o seu consentimento, para que a sua bondade não me venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo deixou que Filemão decidisse, eu estou mandando ele de volta, você decide, eu preciso dele comigo, preferia que ele estivesse comigo, mas eu estou mandando de volta para que você decida o que fazer, né? Para que você faça essa bondade, né? Para que você faça essa bondade, faça esse benefício, como diz lá no verso 20, né? Faça essa bondade de livre, espontânea vontade, né? Não como uma obrigação, mas como algo feito de vontade. E aí Paulo fala até da providência de Deus. Talvez ele tenha sido afastado de você, né? Temporariamente.
a fim que você receba agora de modo diferente, para sempre. Não mais como um escravo, não mais como uma mercadoria, não mais como um produto, não mais como um objeto, mas sim como um irmão caríssimo. Olha que interessante que Paulo fala, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você. Então ele fala que Onésimo era um irmão caríssimo para Paulo, um irmão muito amado, mas Paulo queria que esse irmão amado, esse irmão caríssimo, também fosse caríssimo e amado por Filemão, e com maior razão de você, quer como ser humano, que ele era um ser humano, não um animal, quer como irmão no Senhor. Agora os dois estavam enquanto a sociedade os dividia, né, em senhor e escravo, né, agora o cristianismo une os dois como irmãos no Senhor e não mais como pessoas afastadas. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. No verso anterior, eu estou mandando o meu coração, como receba a mim. Lá no verso 17, receba a mim. E se ele causou, agora Paulo se torna o fiador daquele irmão. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Se ele dever alguma coisa, eu vou pagar, né? Mas aí ele fala assim, eu pagarei, é claro. E não precisa dizer que você me deve a sua própria vida. Lembre, você me deve a sua própria vida. Quem sabe, né? A conversão de Filemon tenha sido por intermédio de Paulo, da pregação de Paulo, né? Ou assim, no momento Paulo estava lá, quando ele se converteu, quando abriu os olhos dele, né? Abriu os olhos dele para o evangelho, né? Eu pagaria, claro, sim, ele diz assim, no verso 1, sim, irmão, eu recebo de você, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Que benefício que ele estava... A volta do irmão Onésimo para ajudar Paulo, né? Ou não só a volta dele, mas o perdão que Onésimo iria receber de Filemão. Não só o perdão, mas agora viver numa irmandade, numa igualdade no Senhor, né? E ele fala assim, ó, esse benefício. Aí ele fala assim, reanime meu coração em Cristo. Lembra, ó, no verso 7, né? E Paulo, quando elogia Filemão, fala assim, pois irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria. Pois irmão, o seu amor me trouxe muito grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Ó, ele fala, muitos corações de muitos santos foram reanimados com você. Agora, eu peço, irmão, faça isso. Reanime o meu coração, né? Reanime o meu coração. É interessante, né? E continuando, né? Nós vimos agora o momento de intercessão. E em terceiro lugar, a terceira parte da carta, né? Do esboço da carta, tem uma sessão de confiança, né? Uma sessão com confiança de despedidas, que é o verso 21 ao 25. Paulo fala assim, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você que fará mais do que estou pedindo. Então ele esperava muito mais, sabia qual era o caráter, qual era o poder do evangelho transformador na vida de Filemão, e sabia que Filemão iria fazer mais porque havia o poder de Deus atuando na vida dele. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Então Paulo aguardava que ele fosse liberto, né, através das intercessões, né, dos irmãos. Até agora ele estava intercedendo pelo irmão Onésimo, agora ele pede que os irmãos, né, que Filemão fala na igreja, que interceda e através da oração ele seja restituído, seja entregue de novo a eles, para um novo relacionamento, né? Então, Paulo assegura, né? Paulo entende que as orações deles poderiam tirá-lo da cadeia, né? E Filemão teria perdoado Onésimo, né? Então, Paulo fala, eu espero que tudo isso, né, que você tenha feito isso, que é a sua obediência. Aí nós não sabemos. Não fala que não tem uma carta de resposta de Filemão a Paulo falando se
o que foi que aconteceu. Mas nós podemos deduzir que se essa carta foi preservada pela Igreja de Colosso e ter sido incluída tem sua inclusão no cânon, né? Porque com certeza Onésimo foi perdoado por Filemon. E há um fator, uma história, né? Que algum tempo depois que Paulo escreveu essa carta, um bispo da igreja da Síria, que foi preso e levado para Roma, e ele, de lá antes de ser morto, enviou uma carta a todas as igrejas, né? O bispo Inácio, ele enviou uma carta para várias igrejas, e uma dessas cartas foi dirigida ao bispo Onésimo de Éfeso, né? Lógico que não sabemos que é o mesmo, mas pode-se deduzir que sim. Como Colossos e Éfeso eram cidades vizinhas, é bem possível que que Onésimo tenha se tornado bispo, né? Que o ex-escravo fugitivo tenha se tornado o bispo daquela cidade. Concluindo aqui, né? Nós vimos que o 23, Paulo fala: Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas e meus colaboradores mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês, tá certo? Aí vamos lá. A vida em foco. O Evangelho transforma as biografias individuais. Então nós vimos aqui nessa carta, nessa pequena carta, como Deus transformou as biografias tanto de Filemon como Onésimo. Um senhor de escravo, um ex-senhor de escravo, que se torna um irmão com o seu escravo, né? E um ex-escravo ou um escravo que se torna um irmão com o seu senhor, né? Que agora eles não são mais senhor e escravo, mas são dois irmãos em Cristo. Isso é muito importante nós gravarmos, porque foi tudo isso graças à transformação do Evangelho, tá certo? E, para concluir, o Evangelho transforma as relações sociais. Já foi bem destacado isso, mas não há mais agora entre Paulo, ou entre Filemon e Onésimo, mas há uma relação de senhor e escravo, escravo-senhor. Mas agora existe uma relação de irmandade. Então, o Evangelho trouxe uma transformação nas relações sociais. Acabou, né, uma pirâmide social, acabou uma hierarquia social entre esses dois, porque agora eles não são mais senhor e escravo, mas são dois irmãos em Cristo, tá bom? Chegamos assim ao final de mais essa lição, com a graça de Deus. Foi muito interessante porque em 3 meses nós estudamos a carta, né, o livro, a carta de Paulo aos Colossenses, praticamente versículo por versículo, e a carta de Paulo a Filemon, né? Aqui encerramos a nossa transmissão dessa série de lições. Que Deus possa nos abençoar ricamente, né? E cada vez nos conduzir em triunfo e abençoado por Ele. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, ou agradecer a Deus. Pai, nós agradecemos por esse momento que nós passamos na Tua presença. A cada irmão, a cada irmã que ouviu esse vídeo, que viu esse vídeo, que ouviu essa mensagem, que se aprofundou nesse estudo. Que assim como houve uma transformação na biografia de Filemon, na biografia de Onésimo, que mudou a maneira como eles entendiam, que eles se relacionavam, também, Senhor, haja isso na vida daquelas pessoas que estão nesse momento ouvindo essa mensagem, ouvindo esse estudo, Senhor, e aprendam, Senhor, e deixam ser-se transformadas pelo Teu Santo Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim.
satisfação. É nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.